Hora de conversar com Mônica Bergamo, que hoje fala sobre a recomendação de médicos da USP para manutenção do isolamento social. A gente não aguenta mais, mas não tem outro jeito, né, Mônica? Bom dia. Pois é, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, no momento em que o país está começando a discutir mais efetivamente, né, a flexibilização do isolamento social, muitos governadores já, como o de São Paulo, admitindo essa flexibilização, médicos e dirigentes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e do Hospital das Clínicas, da mesma instituição, lançaram um estudo em que pedem de forma muito contundente a manutenção das medidas de distanciamento social ampliado, que é o que nós estamos vivendo agora. E qual que é a importância disso, Balão? Megali? Balão é ótimo. Balão. E combina, viu, Mônica? Disso, Megali? O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ele é o maior hospital do país fora das grandes capitais. Ele está no interior, e o interior vive hoje, não só o interior de São Paulo, mas de vários outros estados, o interior vive hoje uma situação relativamente mais tranquila em relação a essa pandemia. Tem aquela sensação de segurança que a gente tinha aqui no comecinho, né, quando surgiu o primeiro caso aqui em São Paulo, o segundo caso, a gente ainda foi jantar fora, todo mundo saindo, quer dizer, vive aquela falsa sensação de segurança, porque ainda não há registro de tantos casos, não há registro de tantas doentes, de tantas mortes, como já existe nas capitais. Então, o HC de Ribeirão, que atende a todo o Nordeste de São Paulo, ele reservou, por exemplo, dando números, ele reservou 20 leitos de UTI para a Covid-19, está instalando mais 50 leitos para a mesma doença, 70 leitos, portanto, no total, e hoje só tem 8 internados. Uma situação muito tranquila, muito maravilhosa, né? Mas o que dizem esses médicos? Eles dizem que isso se deve justamente às medidas de isolamento social precoce que foram adotadas no Estado. O próprio isolamento na capital, quer dizer, diminuiu, esse isolamento em todo o Estado diminuiu o fluxo de pessoas da capital para o interior, quer dizer, está retardando a chegada do vírus, daí o número pequeno de casos até agora. Mas há estudos que mostram que há um atraso de 3 semanas no interior em relação à capital, para que esse vírus chegue, para que essa pandemia chegue mais forte no interior também. Portanto, uma tentativa precoce, segundo os médicos, uma tentativa precoce e não articulada de flexibilização, palavras deles, poderia levar a população a acreditar que o pior já passou e comprometer esse enorme esforço que está sendo feito para preparar o sistema de saúde para um momento de crise mais aguda, que virá mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, portanto, é preciso ganhar mais tempo para que, quando a crise ficar aguda, o sistema de saúde esteja preparado para segurar o baque, para segurar o estresse, para que não ocorra pelo interior do país o que está ocorrendo em várias partes do mundo e que já acontece aqui no Brasil, em Manaus e em outras capitais que já estão... Manaus já passou do limite de leitos de UTI, outras capitais que estão chegando nesse limite. Então, a preocupação no interior é grande, né? A gente sabe que tem muitas cidades que não tem nem sequer hospitais, então tem que ir para centros, cidades maiores, perto delas, para poder ter esse atendimento. Então, essa é uma preocupação justamente de perder esse time, de perder o controle dessa curva de disseminação do novo coronavírus. A gente vai ver, eu acho, Megali, com essa intensificação desse debate sobre flexibilização, a gente vai ver cada vez mais manifestações assim, porque de fato os profissionais de saúde, a grande maioria, é quase um consenso, acham que não dá ainda para uma flexibilização maior, porque pode-se perder esse controle, Megali. E são essas pessoas que a gente precisa ouvir. Eu estava acompanhando a entrevista acho que é do próprio Alexandre Schwartzman ontem. Ele fez uma analogia muito boa, diz que quando você pula de paraquedas e começa a cair devagarzinho, não é por isso que você vai largar o paraquedas faltando 50 metros para chegar ao chão. A gente tem que esperar. Exato, muito feliz. A gente tem que esperar o momento da chegada. E agora, cada dia que se passa, a gente fica um pouquinho mais perto, mas é muito doloroso mesmo. Diga, Sheila. Não, é porque agora debater o isolamento e o relaxamento do isolamento, do distanciamento social faz parte. Acho que é um bom debate, um debate importante que a gente precisa fazer. É bom lembrar que os países que só agora começaram a adotar essas medidas são países que já passaram pelo pico da doença, que têm amplo conhecimento sobre seus números, que aplicaram testes em massa. O próprio governo ontem fez a comparação com a Alemanha. A Alemanha é isso,
já identificou o pico da doença, tem números, né, um acompanhamento de perto, conhece a sua própria curva, conhece a sua própria realidade, e não é exatamente o caso do Brasil. A gente está no escuro. Né? A gente continua ainda no escuro. Não, e me desculpa, né, Sheila? Quer dizer, na verdade, você compara qualquer coisa do Brasil com a Alemanha, é totalmente impróprio. Por quê? Porque a Alemanha, além de tudo, tem um sistema de saúde robusto, um dos melhores do mundo. Não é sistema privado, não. Quem tem dinheiro vai lá para o hospital que tem a vaga na UTI. É para todo mundo. Então, ele tem um número, agora me foge, mas o número de leitos de UTI por 100 mil habitantes é enorme lá. Então, não falta UTI para ninguém, não faltou hospital para ninguém. E mesmo assim, a Angela Merkel tem sido muito cautelosa nessa abertura. Então, quer dizer, não apenas eles têm maior conhecimento de como o vírus está circulando no país, pela capacidade de testagem, como eles têm um sistema, eles não precisam ficar preparando o sistema, eles precisaram, lógico, reservar leitos de UTI, reservar hospitais só para Covid, mas aqui a gente está tendo que abrir os leitos. Aqui a gente não tem nem médico para contratar para UTI, não tem médico intensivista suficiente para todos os leitos que estão sendo abertos. Então a nossa situação aqui, realmente, essa do paraquedas é muito feliz, muito feliz. Tem ouvinte escrevendo para cá falando, poxa, mas a gente já está parado há um mês e tal, não posso concordar, porque a gente vai morrer de fome e tal, e é absolutamente compreensível isso, e é verdade também, é também uma verdade, né? A gente está um mês parado, então, é uma preocupação. Agora, se você observar ontem as imagens de um shopping em Blumenau, no primeiro dia de reabertura, absolutamente lotado, aglomerou completamente, as imagens são impressionantes, primeiro dia de reabertura. Então, o que a gente está falando aqui é do cuidado e da cautela nesse processo de reabertura. E um pouco um choque de realidade, tá? A gente tem, de vez em quando a gente tem que jogar um balde de água fria em determinados pensamentos, com uma certa dose de realidade. Eu tenho total simpatia pelo empresário, pelo pequeno e médio empresários. O dono de um restaurante, por exemplo, eu vejo os restaurantes fechados na minha rua é cheia de restaurantes. Me dá uma dor no coração, porque aquela efervescência que existia não existe mais. E eu não sei quais daqueles restaurantes que eu gosto, eu conheço as pessoas, conheço os garçons, os donos, vão sobreviver ou não vão. Então eu quero que eles reabram o mais rápido possível, e eu serei o primeiro, no momento em que eles reabrirem, a sentar na mesa e pedir uma refeição para a família inteira. Mas agora, imagine você, o dono de um restaurante, você vai abrir suas portas. Quem é que vai consumir? Pode surgir um cliente, 2 clientes, mas as pessoas não estão prontas para sair de casa, não estão prontas. A maioria das pessoas está seguindo a recomendação de permanecer no isolamento, não vai frequentar um restaurante. Tem muita gente sem grana, com medo do futuro, não tem quem compre. Você pode voltar a oferecer o seu produto e não tem quem compre. Então a porrada na economia está dada. Infelizmente está dada. Agora é salvar vidas, né? E recuperar a economia depois. Diga, Mônica, desculpa. Nesse estudo aqui da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão é muito alentado, e eles falam, inclusive, sobre a questão, óbvio que eles reconhecem e sabem que em algum momento isso vai precisar ser discutido, e já está sendo discutido, e as pessoas vão ter que tentar voltar às suas vidas, mas eles fazem muitas comparações. Por exemplo, eles lembram, colocam aqui um quadrinho da comparação entre Noruega, Suécia e Dinamarca. Noruega e Dinamarca foram muito mais rígidas nas medidas de contenção, tiveram muito menos mortes do que na Suécia. A Suécia foi mais branda, daí eles colocam aqui os dados, né? Deve-se registrar que a Suécia, mesmo com isolamento brando, registrou o maior número de desempregados desde a crise de 2008, uma evidência que se contrapõe à hipótese frequentemente veiculada de que uma liberação das medidas de isolamento social, daquele isolamento social seletivo, poderiam isoladamente assegurar a recuperação econômica do país. Não é isso que vai assegurar. E eles também colocam aqui, quer dizer, nenhuma economia sobrevive com seus cidadãos sendo infectados, adoecendo e se sentindo ameaçados de não terem acesso ao hospital. Então, realmente, o ouvinte tem toda a razão, é muito complicado, a questão econômica ela é urgente, e como equilibrar isso, como fazer isso de uma forma que não ponha em risco e que não agrave essa crise, é o que os médicos estão alertando aqui. Muito cuidado, muita cautela. É isso, Mônica. Desculpa, a gente já está super estourada. A Rose falando assim, porque a gente está falando de realidades que se impõem. A realidade da fome, a realidade de preciso trabalhar, a realidade da falta de leitos. São realidades que coexistem. Aí a Rose fala, aqui em Sertãozinho, 13 quilômetros de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, abriu tudo já a partir de hoje. É a realidade que se impôs. É isso que os médicos do HC de Ribeirão estão muito preocupados.
voltados, porque se alguém ficar doente em Sertãozinho, vai lá para HC de Ribeirão. Então, eles falam isso, quer dizer, o que aconteceu na capital nos deixa muito alertas e muito cautelosos. Mônica, um beijo, até amanhã. Até amanhã.